Tá. Eu ainda queria um apoio pro Kindle deitado. Aquela, né? Que não é o marido, tá? Sim. Então, Bota a almofada, fica o, tão ruim. o dia que você achar um, você me Tu avisa, que eu quer, também procuro isso. É, tu quer esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. do nada. É bom, eu já vi esse de borrachinha. É bom? Ele é aquelas almofadas da NASA, sabe? Aham. Aham. Mas mais durinha. Daí aqui tu Ai, pode. tem divisorinha. Tem as divisorinhas. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então, vamos finalizar mais uma peça de Shakespeare. E eu confesso, gurias, que eu gostei muito para variar. Mas sério, eu achei o final sensacional. Espero que vocês também tenham gostado, mas se não gostaram, vamos lá. Vamos avacalhá-lo, porque as melhores pessoas, as maiores não, as mais experts dizem que é uma porcaria, né? Pois é, eu gostei da peça. Eu discordo da maioria dos críticos, né? Não gostei tanto que nem das outras comédias, mas eu gostei, não achei assim tão ruim, que nem o Alden falou. Praticamente não precisa ler, mas eu gostei, achei que. E é uma peça que você, quando vai assistir uma encenação, com certeza você vai dar risada, e para isso é uma comédia, então cumpriu a função. Claro, e é para se divertir, é entretenimento, né? Eu achei isso, bem divertida. O final, particularmente, assim, nenhuma surpresa, né? Sim, Já, só para já dar mais umas risadinhas. comédia de Shakespeare, casamento não é spoiler, mas achei que foi muito rápido o final. Sempre é, né? Mas esse foi ultra rápido, assim. Eu imaginei assim: entra uma cena, entra outra, corta, corta, corta. Eu Sim. virava a página e já estava na próxima. Mas eu Gurias, gostei. aqui diz que ele teve que escrever em 15 dias a peça. Uhum. Tem duas versões, né, dessa história. Em todas as críticas que a gente lê, acho que as pessoas só falam disso, né? Inclusive, não tem muito o que falar da peça. Eles só ficaram especulando né, origem, de onde surgiu e quanto tempo ele fez. Mas é Shakespeare, né? Acho que ele faz em um dia, se ele quiser. Exato, Sim. exato. E outra coisa que eu pensei é que, tipo, não é. Se ele teve que fazer rápido, ele tinha que pensar em outras coisas, né? Uma delas é cenário, né? Sim. Roupas, figurino. Então ele aproveitou esse finalzinho aqui, pegou o cenário de Sonho de uma Noite de Verão. Não sei se eu tô falando bobagem, porque eu não sei se foi escrita A antes ou gente falou depois. isso no último vídeo, Malu. É, Sim. Ele aproveitou as fantasias que já tinham, é que você não estava. mas O eu vi o cenário. vídeo, então foi daí que eu tirei. Acho que ele eu tirei de tô plagiando vocês mesmos. Ai, ai. Mas é isso, né? Ele já aproveitou personagens de outras, né? Aí já pegou o cenário e talvez realmente tenha sido na pressa. Misturou um pouquinho de tudo, como ele já também sempre faz. Sim. Foi. Ah, e eu não sei se alguém leu nessa versão aqui, mas é a mesma que eu li o João. E eu tava vendo também aqui atrás que tem várias. Eles traduziram várias, viu? É uma tradução bem simples, acho que mais para usar, né? Em colégio, em montagem. Ela é bem, ó, não tem nenhuma. Ela é bonitinha, eu achei bonitinha aqui, mas não tem nada de. Assim, é só aquela capa Uhum. estilo Penguin, né? Mas eu adoro, tô gostando, até porque é fácil de manusear, né? Olha só, do tamanho da minha mão. É pequenininha. Eu acho que a Laís, se não me engano, leu nessa edição também. E é daquela outra coleção que a gente leu. Ao menos eu tenho só uma tradução que é do Rei João, nessa, Uhum. dessa mesma editora aí. Eu não sei se os tradutores são os mesmos. Sobre essas especulações de quanto tempo ele escreveu e porque a Rainha Elizabeth fez um pedido e tal, acho que com certeza a gente pode falar que ele fez para ser Uhum. apresentado primeiramente lá para a rainha, que era comum, e não só essa peça, como outras. Acho que a primeira encenação foi para a rainha, mas eu acho que talvez ele já até pensava de assim, como usar isso aí. Acho que o fato dele ter usado a parte da cidade, né, que normalmente ele construía
personagens e tudo que não eram comuns. E dessa aqui, acho que uma peculiaridade dessa peça é que ele faz isso com pessoas da cidade, né, assim, pessoas comuns. E aí talvez ele falou, bom, vamos usar isso aí para agradar a rainha, mas a gente também depois usa para ganhar um dinheirinho no teatro, porque é o que o pessoal vai gostar de ver essas personagens que se assemelham um pouco às comadres, né, fofoqueiras, armando as coisas, o cara, né, o tipo false tough, o cara que quer lá enganar todo mundo, enganar as mulheres, né, mandando a carta igual para todo mundo, e daí isso aí com certeza ia gerar altas risadas para a população em geral. Mas se ele escreveu em 15 dias, e se ele escreveu o pedido de que ela queria o personagem apaixonado, né, o Falstaff, aí primeiro que ele não fica apaixonado por ninguém, ele, né, se você entender por um lado, você pode até falar, não, quem sabe, né, ele estava apaixonado pelas duas e mandou as cartas, mas não, ele estava mais fazendo por fanfarrão ali. O Falstaff chegou no grupo, no WhatsApp dele, botou encaminhar e pegou todos os contatos que ele tinha ali, meninas bonitas, senhoras bonitas, e foi lá. Sim. Bom, gente, então começou esse ato, né? Esse ato é, como as gurias já falaram, bem rapidinho. Ele começa com a criada do Doutor Caius, né? E aí entra o Falstaff, essa senhora Quickly, a rapidinha. E o médico, teoricamente, essa criada é daquele médico que é um dos prometidos, né? Sim. Isso. E eles vão conversando e ela acha, ele ainda tá achando que vai se dar bem e tal, né? E daí ele tá com o mestre Fontes, aquele, né? Ele conta que apoiou, daí ele conta pro mestre Fontes, que é outro que ele também enganou, que ele apanhou pra caramba e tal, mas só porque ele tava vestido de mulher, porque senão ele teria dado uma surra no Ford, né? Sim. E aí ele diz que vai dar uma surra e se vingar do Ford, vai entregar a mulher, a senhora Ford, para ele em mão beijada, né? Uma coisa assim. Sim. Quer dizer, ele se acha gostosão e ainda capaz de... E aí bem pastelão, né? Ele falando do Ford pro Ford vestido de Brooke. Então, sim! Detalhe. Daí eles vão... Já troca a cena, né? Muito rápido. Por isso que eu falei, uma página na cena. Tem uma cena que é uma fala. Sim. Aí eles entram no bosque lá do Sonho de uma Noite de Verão, que é o ambiente mais lindo. Daí na cena 2 tá o Paige, que ficou de fazer o ensaio lá geral, né? Com o Shallow e o Slender. E aí ele tá, né? Bem... Nas próximas cenas, eles estão repassando os combinados. E aí lembra aqui pra gente, né? Que a gente falou de quem tá de branco, quem tá de verde. Exato, e ele diz que é para ele escolher a fada de branco, que vai ser a senhorita Paige, teoricamente, e que eles já tinham combinado até que ele ia falar zaz e ele ia falar trás, para se darem conta que eles são um identificar o outro, né? Então a guriazinha é tinhosa também, né? Danada. O meu tá outra combinação da tradução. A sua ficou muito melhor. Nessa aqui da Bárbara tá grito ai ai e ela responde que tem. Então, mas você chegou a ver no original, não? Nada a ver, você viu? Não. Ele grita... Ai, fala original, Tati, tô curiosa. Ele grita mom, e ela grita budget. Cadê o meu dinheiro? Queremos o dinheiro de volta. Segundo a nota aqui, quando o man budget é um nome de uma brincadeira de criança em que o silêncio era requerido, tá aqui na nota. To play man budget. Então era assim, para você brincar de silêncio, né, de fazer silêncio, eu não sei, sei lá, cabra, como que fala? Que a gente tem alguma... Aqui tinha que ser Marco Polo. Isso, então. Marco Polo. Essa merece uma transcrição aí nos comentários, depois a gente coloca. A gente coloca aqui. Essa cena 2, o início dessa cena 2.
Gente, e a noite estava escura, ele falou, talvez não fosse fácil, o Gil reconheceu o outro, então. Passamos para a cena 3, onde a senhora Page trama com o Caius, né? Uhum. Que é o pretendente escolhido por ela, né? Sim. Eu marquei aqui, né, que ela fala para ele boa sorte e tal, ele diz que sabe o que tem que fazer. Ela fala para ele, né, minha filha está de verde. E aí ela comenta aqui que o marido dela não vai gostar tanto, mas ela botou, mas não importa, antes um pouco de reclamação do que muito sofrimento. Uhum. Sim. Isso vale para muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Essa frase pode se encaixar em várias coisas. Aí, de hoje, aí eu vejo às vezes as pessoas, ai, olha só, e essa frase nunca quis dizer o que você pensou, porque ela está encaixada no contexto tal. E assim, como é que tu sabe, né? Tu entrou na cabeça do autor, de repente ele pensou essa frase e disse, vou botar num contexto aí, mas essa frase está muito boa, né? Sim, Eu acho que sim. muito tem disso, assim. Se eu fosse autor, eu ia pegar todas as frases que eu penso, que legais, assim. Sabe que eu penso, isso eu devia ter falado, sabe? Isso aqui tá muito bom. Sim. E serve pra um monte de coisa, né? Uhum. Aquelas frases pretinho básico. Bom, então a gente já tá em qual cena aqui? Que eu já até... Cena 4. A 4, né? Que São as criancinhas. Só o Ivans falando, animando, né, as crianças a irem saltitando, que estão vestidas de fadas, né? Sim. E já é a próxima cena. Eu falei, muito rápido. Pronto. Sim. O Ivans que é o maestro das crianças aqui. Uhum. E aí acabou. Chegamos na cena final. Isso. Tá, daí na cena final, né? O sino de Windsor já bateu 12 pancadas. Está chegando a hora, etc e tal. É bom porque a cena, o pessoal já está dormindo, aquele velho truque do Shakespeare, bate as pancadas do sino e o pessoal acorda para ver a última cena. Tipo, prestem atenção agora para vocês não reclamarem que eu deixei, como é que é, fio solto no final. Sim. Tipo a gente. Aí ele se dá conta, né? Que ele se ralou, o Falstaff. Ele tá lá de chifre, né? Sim. Aí ele chega achando que tá se dando bem, né? E vai descobrir que... ele fala com a Mr. Ford, né? Ele começa a falar lá com ela, né? Achando que ele tá sozinha com ela. Aí entra... Aí ela diz que tá vindo amiga. Isso, entra a Pay e logo em seguida já entra todo mundo, né? As fadinhas e tudo. E aí começam a cantar e aí a peça vira finalmente, que é outro detalhe que a gente comentou, né? A peça é quase toda em prosa. Aí agora começa o Shakespeare botou seu talento aqui. Sim. Resolveu se puxar. Sobrou um tempinho nos últimos dias, ele falou, não, agora vai. E ele faz aqui uma homenagem. Provavelmente elas fazem cantando isso, né? Não sei, Tati, você que ouviu. Sim, então, e ele faz aqui a fala do Pistol aqui, falando depois que a Quickly entra com as fadinhas, né? E aí ele fala, tem a frase dele, Our Radiant Queen hates sluts and sluttery. Aí é que ele faz uma nota aqui nesse livro falando que essa aqui é exatamente para fazer uma menção à rainha Elizabeth, então fala que foi, aqui diz que isso aí era direcionado a ela, né? Mas, e é legal, porque aí começa uma gritaria das criancinhas ali no áudio, então daí vira uma confusão, entendeu? Então, mas é bem legal de escutar também. E nessa confusão, o pessoal... Aí começa aquela agitação dos pretendentes, né, da Anne. As fadinhas vão lá beliscar o Falstaff, ele não pode olhar, né, para elas. Sim. E tá com fogo nele, tem tudo, né? Coitado. E aí, enquanto isso, os pretendentes vão procurar a Anne de branco, a Anne de verde, né? De verde, E aí, o plot twist, eu não sabia desse detalhe, apesar da gente sempre mencionar que todos os atores, no fim, eram homens mesmo. Cada um sai com um homem vestido de fada, né? Sim. E são enganados. Não só não era Anne, como era um rapaz jovem. Uhum. E aí, né, desmascaram, fazem o Falstaff confessar e o Ford fala, quem é o corno agora? Sim.
E ele vê que não eram fadas, fala que ele estava tão ali, né? Acho que culpado, que ele fala, né? Veja como o espírito pode ser feito de idiota quando a serviço de um mau uso, que ele meio que acreditou que eram fadas, né? Tal. Sim. E aí pedem para ele confessar que elas iam parar de beliscar. E pedem para o Ford deixar de ser ciumento também, que é o outro pecado, né? Sim. O que eu fiquei imaginando, essa parte aí que você falou, Nani, que daí o Caius e os Slender descobrem que saíram com um rapaz, né? Que na saída ali. E eles vão reclamar disso, e aí eu fiquei imaginando como deve ser engraçado, tipo, daí o cara tá vestido de mulher, né, um homem, aí quando vai falar, aí você, tipo, tira a roupa, assim, da mulher, e daí fala assim, é um homem, entendeu? Mas já era um homem, mas era um homem. Mas eu acho que isso, eu até anotei aqui as minhas risadas, assim, porque eu imaginei que na época ficaria muito mais engraçado também, né? E a gente vê realmente Shakespeare a origem dos trapalhões, né? De tudo. Que assim, quantas vezes a gente já não viu, né? O cara vai beijar e vê que a mulher era um homem, antigamente, né? Hoje em dia não faz mais essas piadas, mas era isso, né? Desenho animado, tirava o véu, assim, aí embaixo era homem. E hoje em dia isso possibilita uma infinidade, assim, de montagens, porque tu pode montar com a mulher sendo homem, sendo mulher, sabe? Tu pode fazer essa piada reversa, tu pode mostrar que a coisa é fluida, tu pode... Enfim, pega um diretor bom, o cara faz maravilhas, né? Sim. E eu gostei muito desse final, Gris, porque eu acho assim, ó, tá lá a rainha, né? Vendo a peça. Aí é uma peça engraçada, uma peça divertida, uma peça que passa rápido, e aí no final tem aquela dança com as crianças. É um final feliz com tudo que tem direito, sabe? Tem uma parte essa parte que eles fazem, a poesia é uma parte musical, assim, e acaba tudo como uma grande festa da alegria, que eu acho que é parecido também com o fechamento de Sonho de uma Noite de Verão, né? Sim. É um sonho, é um encantamento, E para coroar, né, tudo, por fim, vem o Fenton com a Anne, pedindo desculpa que pecaram, mas pecaram... Por amor. Pecaram para não viver em pecado. Sim. Pelo porque amor. Porque se casaram em segredo, mas porque se amam. Exato. E aí ele fala bem... Tem uma fala bem bonitinha que ele diz isso, né? Tipo, do amor e onde é que tá. Aí ele já abençoou, né? Porque ela diz no final que o céu lhes dê muitos e muitos anos de felicidade, né? Que eu marquei que ele fala, só de forma sagrada ela pecou. Porque eles estavam noivos já sem ninguém saber, né? E casaram em segredo. Ah, tá aqui, ó. Mas o certo é que eu e ela há muito tempo éramos noivos e ora nos achamos, unidos por uma maneira indissolúvel. Sua desobediência de hoje é em tudo santificada, e o ardil o nome perde de astúcia, de revolta ou despeito, pois ficavam desse modo milhares de horas ímpares e malditas que lhe traria o casamento à força. Ou seja, casamento à força ia trazer um monte de desgraça, a gente está super feliz, sogrona nos abençoa, porque eu sou tudo de bom. Né? Ele também tinha dinheiro, tinha tudo, né? Tinha casa, comida e roupa lavada para oferecer para ela. Essa Tati. Sim. Esse aí não era bobo. E aí o Falstaff já disse que a flecha ultrapassou o alvo, mas deu tudo certo. O Ford falou que com o dinheiro não pode comprar terra, mas vende a esposa o fado que não erra. Sim. E esse livrinho aqui termina bem com essa parte que você falou, Malu, na conclusão. Fala que essa parte dessa fala do Fenton, né? Que, enfim, casamento forçado não traz felicidade, que é uma mensagem que ressona até hoje. Não acho muito atual, não, mas assim, é algo que a gente... É o que tem. É o que temos. Ressoa, né? Mas, tipo, hoje em dia parece o contrário, né? As pessoas andam tão... O coach manda casar com uma pessoa rica, casa com uma pessoa rica, né? Mas as pessoas não estão mais sabendo o que querem, daí elas acham que felicidade é dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Bom, uma outra crítica que eu vi que eu achei legal, que eu lembrei agora que a gente falou da Anne, é que esse livro, apesar dessa comédia, esse livro, apesar de como os outros ter o casamento, o final feliz, a mocinha, ela é de longe, é a última, depois do cachorro chutado, personagem principal, né? Ela é menos que... Até o Fenton fala mais do que ela, assim, ela é que menos aparece. E aí as principais são as comadres, né? Que são mulheres mais adultas. E, em geral, assim, pelo menos na questão do casamento, né?
não é muito o caso nas outras peças. Sim. Eu gostei do protagonismo. Eu também gostei bastante, e ao mesmo tempo ela ganha uma, como é que a gente diz assim, uma visibilidade maior no final, quando ela engana todo mundo, né? E mostra que a gente tem que casar por amor. Eu sou uma romântica, então eu acho lindo. Sim, mas apesar das críticas, né, e tal, eu achei também, e eu acho que ele coloca realmente essa questão, talvez, assim, de novo, enaltecendo a mulher, como Shakespeare já fez em outras, por exemplo, as comadres, elas armam, na verdade, quem quer fazer a gracinha toda que é o Falstaff, mas quem acaba sendo enganado e trapaceado é ele, né, e aí muito bem, porque daí ele chega... elas e a Quickly, né, também, que é aquela que arruma tudo ali. Então, eu acho que as personagens femininas aqui têm um papel muito maior, apesar da Anne não ser né, ela é que casa no final, mas ela não tem tanta fala, mas as outras, com certeza, ali tem um papel importante. E que levam a comédia mesmo, né? Porque são elas que armam tudo, né? Praticamente são elas que fazem todas as palhaçadas ali com ele. Exato, e tu vê, são atrizes, claro, na época eram homens, mas de uma idade, assim, não é diferente das novelas, que a maioria põe Só as novinhas? põe protagonistas mais novas, né? Sim. Aqui as velhas tomam conta o tempo inteiro. E a mocinha faz uma coisa legal no final também, que é casar por amor. Mas elas que enganam todo mundo, aprontam todas, né? Sim. Mas então, Malu, você quer comentar o comentário do Alden ou não? Esse aqui é a nota fala só. pra eu fazer um react, porque eu não li. O capítulo dele é esse aí, Malu, tá? O capítulo sobre essa peça, que era para ser uma aula, né? É isso aqui. Ele fala assim: As Alegres Comadres de Windsor é uma peça realmente muito chata. Ponto. Podemos ser gratos por ela ter sido escrita, pois serviu de ocasião para Falstaff de Verdi. Verdi, como fala? Não sei. Imensa obra-prima da ópera que a Malu provavelmente já assistiu. O Sr. Page, Shallow, Slender e Hospedeiro desaparecem. Não tenho nada a dizer sobre a peça de Shakespeare, então vamos ouvir Verdi. E aí parece que essa foi a aula, ele botou a ópera e se recusou a falar sobre a peça. Ele colocou a ópera e parou, e pronto. Não, mas olha assim, isso aí uma coisa ele tem razão, sabe? A ópera funciona como ópera maravilhosamente. Porque a ópera tem negócio, ou ela é uma tragédia ou ela é uma comédia, como aqui, né? Então até o meu pai dizia, não, a ópera é a tragédia. Isso aí é a opereta, tipo Rigoletto, As Alegres Comadres de Windsor. E ela funciona, eu adoro esse tipo de ópera. Esse final de semana até eu fui ver o Elixir do Amor, que teve aqui em Porto Alegre, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana, de onde eu vim, porque meus tataravós vieram nessa... Não, meus bisavós vieram nessa leva. Bisavô, bom, meu pai ia ter 100 anos, então eu acredito que meus avós ou bisavós... Bom, enfim, eu fui lá comemorar, foi a minha prima que também é descendente dessa mesma parte da família, e é uma ópera perfeita, porque, para mim, assim, porque é um... Claro, assistir os grandes dramas é fantástico, ler um Hamlet é fantástico, né? Ler um Otelo, e assistir essas peças. Mas às vezes, sábado de noite, tu quer alegria, tu quer brindar, tu quer dar risada. Então, essas óperas, eu acho, tipo Elixir do Amor, tipo Rigoletto, tipo. E essas, assim, elas funcionam muito bem, elas são alegres, são boas. Eu imagino que seria perfeito para colocar numa aula de sexta-feira. Colocar o Verdi. E a música é lindíssima. Bom, né? Isso mas não precisaria desmerecer uma peça inteira por isso. Não, exatamente. Ele podia chamar atenção por fato de que a ópera é sensacional, mas hoje em dia, assim, vamos ver como é que é daqui a uns séculos. As pessoas ficam... Porque o livro, o filme, lindo filme, são obras independentes. Hoje a gente vê a ópera e a peça como obras independentes, né? Quem sabe daqui a uns anos as pessoas vão conseguir enxergar que o filme e o livro são obras independentes, né? Porque muito pessoal dá o exemplo do Iluminado, o pessoal que é fanático por Stephen King. O Iluminado o filme é uma obra de arte. Não quer dizer que o livro não seja melhor. Eu acho que para quem leu
considera melhor, mas não tem nem como ser a mesma coisa. São artes diferentes e que ao mesmo tempo se conversam e que provocam na gente o que a arte tem que provocar, porque eu acho que daí a literatura, a pintura, o teatro, todas as artes, isso elas têm em comum, elas te provocam de uma forma. A gente tem a nossa preferida, mas não precisa não gostar das outras, né? Eu prefiro a literatura, mas adoro as outras, principalmente a ópera. E aí, além, né, dessa comparação nada com nada, ele se recusou a até comentar, tem o Bloom, né? Não sei se vocês conseguiram ler, lembrei de vocês, uma parte. Ele falou que é a comédia mais superficial escrita por Shakespeare. Até então, ok, foi o que a gente falou, né? Não precisa tudo ser grande, filosófico e tal, e pode ser só diversão. E era teatro, assim, né? Enfim, não sei. Shakespeare botou muita expectativa deles. Sim. E mesma coisa, ele começa falando que ele é grato porque, graças a essa peça, tem a ópera. Só que, para mim, todo o texto dele lá é baseado que ele acha que é um pseudo Falstaff, não é o Falstaff original. Do Henry, né? Que a gente ainda não leu. Mas assim, ele se apegou muito a isso. Tudo que ele falava era em relação ao Falstaff, que não sei o que lá, ele ficou obcecado pelo Falstaff e o Falstaff não entregou para ele o que ele esperava do verdadeiro Falstaff, que foi a Tati que falou, né? Que bom que a gente leu esse antes, porque quando a gente for ler o verdadeiro Falstaff, daí a gente não vai ter sentimento inverso, né? E aí ele mencionou uma cena de Ulisses, que eu vou deixar vocês falarem. É que ele fala daquela cena que tudo é muito maluco. Acho que é essa, né, Malu? Aquela que é meio... Tudo acontece, mas a gente não sabe... Aparece Shakespeare para falar com ele também. Não aquela que eles estão discutindo Shakespeare na biblioteca, é aquela outra meio alucinógena. Não é da biblioteca. Que eles estão, acho que lá no... Onde que eles estão? Lá Eu não sei se é aquela parte Circe que eles estão num prostíbulo ou se Isso, é do bar. Acho que é essa daí. É uma parte mais engraçada e mais... que é muito louca. Eu acho que é Circe, que era bem delirante, assim. Isso, essa aí. Eu acho que essa... Eu não fui verificar, mas eu acho que é essa, porque eu falei assim, só pode ser se ele tá falando disso aí. E eu acho que inclusive, essa daí mesmo. Mas, assim, eu acho que serve, como a Nani falou, talvez agora para deixar a gente com curiosidade de conhecer o Falstaff, o original, sei lá, como fala. O verdadeiro. Tem mais legado daqui, sabe? Porque essas obras de arte aqui, tem muita coisa que foi baseada na própria ópera, Tu vai a museus e tu vê quadros de pinturas que são desse Falstaff das viúvas. Então, eles têm que deixar de ser chato, esses dois velhos aí. Chatíssimo demais. Muito chato. Sim. Então, tem de cenas de pinturas e coisas que são disso vale, também, além da ópera. Se você está lendo Shakespeare e tudo, saiba que o que vale é o que as primas aqui falam e não o que o Alden e o Bloom falam, tá? Essas pessoas rasas que nem o Alden e o Bloom, né? Esses dois rasos. Nós gostamos, tem o selo de aprovação das primas, então isso significa que vocês podem ler. Isso que importa. Que vale a pena. Exatamente. E é uma pena, uma última coisa que eu vi em algum lugar de algum desses, não sei se foi a Bárbara, enfim, ou se foi aquele livro que você falou, Tati, eu também dei uma olhada um pouco. Como eu falei, fala muito, a Bárbara também fala muito dessa questão da origem, se foi encomendada, quanto tempo foi, mas que em algum deles fala que tem muitas versões, acho que foi daquele livro, Tati, tem muitas versões de texto dessa ópera, dessa comédia, que quer dizer que ela foi muito encenada e muito popular, e hoje em dia ela é a que menos tem encenação. Triste, né? Acho que ele fala que ela foi uma das que teve mais sucesso com o público em geral na época lá, né? Então, veja que as pessoas gostavam. Então, acho que agora, ou as pessoas mudaram muito. O povo só quer ver Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Então, a gente vai botar um link aqui para as principais áreas da viúva. Da Viúva Alegre. The Merry Widow. E ficamos por aqui e fazer o convite da próxima peça, né, gente? Isso. Sim. Agora vamos para... Ai, que linda, que luxuosa. Viu? Deve ser uma porcaria, porque é da Martins Claré, que todo mundo critica, mas eu achei tão bonito.
E ela é capa dura, ó. Eu nem a vi, vocês podem ver que ela tá dura ainda. Eu nem fiz as minhas quebras, que a primeira coisa que eu faço é pá, quebrar. Mas aqui, ó, vamos para Titos Andrônicos, né, amor? Ó, o amor ficou bonito aqui com a cara do Titos, ó. Sim! Ficou. Ó, quer botar? Sim. O link do nosso grupo fica aqui nos comentários. A gente vai abrir uma aba para peça nova. Vamos colocar o link das edições sugeridas. No box, tá no box 2, que não é o da cara do Shakespeare, é esse outro, para quem tiver. É o mesmo eu ainda não tenho, eu nunca consigo uma oferta boa. É o mesmo que tá nas comadres. Esperamos vocês. Comentem aqui o que vocês acharam da peça também, se vocês concordam com a gente, com os críticos, ou têm uma outra opinião. E não esqueçam de comentar aqui também se vocês têm sugestão de peça que a gente ainda não tem, né? À vista, tá? Todas as informações estão lá no nosso grupo. E até a próxima peça. Até. Tchau. Tchau, 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 tchau.